Capítulo 377 de Black Clover no ar, com um confronto de palavras, gente, espetacular do Asta e do Yuno contra o Lucius, que os dois simplesmente debulharam o diabão nas ideias a ponto dele não ter nem resposta. E eu vou te falar, viu? Yuno, poucas ideias, já foi logo pra ofensa, porque é o que o Lucius merece, vamos combinar. Então bora lá falar tudo o que rolou, porque no 378 o pau vai torar. O capítulo inicia com o final de cada uma das batalhas que estavam rolando tudo ao mesmo tempo naquele momento, né? Então a gente tem o Nath de um lado ali, chapuletando o irmão por trás, a Meryl Leona pulverizando o Maurice e os Silvas juntinhos ali em cima do telhado, tá? Com uma nota do narrador no final da página dizendo que a situação dos magos teve uma virada radical. Então agora eles estão ali, né, meio que vencendo. Só que o mais curioso de tudo não foi nem os magos terem vencido ali os paladinos e tal, mas sim o Adramelech. Ali, gente, o Adramelech, meus amigos, ele tava ali assistindo de camarote as 3 batalhas e só faltou a pipoca e a Coca-Cola gelada para completar a cena. Ele não parece preocupado com o fato de que agora o lado que ele tá aliado esteja em desvantagem, tá? Com os magos ali virando o jogo e ganhando uma nítida vantagem nessa batalha. Muito pelo contrário. Ele parece bem, mas bem indiferente em relação com essa derrota iminente ali, mas em contrapartida, alguns quadros depois pra frente, ele esboça uma reação curiosa, porque ele aparece sorrindo, meio que de forma sarcástica ali, se perguntando se o Lúcio sabia que tudo isso ia acontecer. O que pode indicar algumas coisas, como ele ter feito parte disso só pra ver o caos mesmo, né? E ele não tá do lado de ninguém. Ou então, ele faz parte de algum outro plano, né? Esse tempo todo ele tava ali num plano do Astaró, possivelmente, feito muito no passado, justamente para poder vencer o Lucius em algum momento crucial. Já falei dessa teoria aqui, inclusive, mas eu não sei vocês, eu acho muito estranho que o Lucius tenha deixado o Adramelech simplesmente solto por aí. Porque a intenção do Lucius nunca foi coexistir com os demônios, nem ser aliado deles, mas sim usar eles para poder fortalecer ele próprio e os soldados que ele vem criando. Então, por que até agora só o Adramelech não foi purificado? Tem coisa estranha rolando, tem alguma coisa acontecendo aqui, pode ter certeza. Aí a gente tem a conclusão das outras batalhas que estavam rolando, com cada equipe que os Touros Negros formaram lá entre eles, né, batalhando, e também eles estão tendo resultados bons pra caramba, como a Vanessa Grey derrotando um dos clones, por exemplo, né, e apesar do Tabata decidir não colocar cada uma dessas lutas paralelas, o que eu achei uma decisão muito acertada, né, já que o mangá não é semanal mais, teve uma coisa que me chamou muito a atenção, que é o fato do Vengeance estar lutando ali junto da Charlotte e do Gordon, inclusive, né? Só que ele não tem mais a cicatriz na cabeça. Não existe mais, e o cabelo dele também cresceu. Provavelmente porque o Gordon removeu a maldição dele, mas resta a gente descobrir se isso foi só pontual. Porque o Gordon tá usando ali a habilidade nova que ele adquiriu mais recentemente, né? E que a gente já viu em atuação, ou se isso vai ser definitivo quando o Gordon desativar essa magia. Mas a real é que o mangá nem foca muito nisso e nem vai focar mais, porque a partir de agora é pau torando e filho chorando, porque chegou o momento do Asta e do Yuno de fato ganharem ali, né, a cena para poder batalhar contra o verdadeiro Lucius. Em alguns capítulos anteriores, eles já tinham chegado na frente lá, né, do desgraçado corno maldito, e aí nesse aqui a gente tem um panorama desse encontro e cara, um diálogo, que ótimo diálogo aqui do Asta confrontando a ideologia aí do imbecil e o Yuno escancarando a hipocrisia do Lúcio. Gente, eu me arrepiei toda na hora que eu li, de verdade. Quando os dois dão de cara com o diabo aí, ele tá na forma humana dele, tá sentado lá no trono, com toda a cara de pau do mundo, e aí ele dá o parabéns pros dois por terem chegado até ali, porque é realmente um grande feito, vamos combinar, né? Ter passado por toda a horda de soldados e paladinos e os cacete a 4 lá, e aí ele vem de novo, com a mesma ladainha de que eles estão tentando impedir a criação do mundo perfeito, né, o mundo verdadeiramente pacífico, e se deparando com esse discurso de merda do Lucius, o Asta faz o quê? Elabora um questionamento moral que reflete tanto a essência dele como personagem, quanto os temas centrais do próprio mangá de Black Clover, tá? Quando ele diz que ele não sabe se o mundo que o Lucius vai criar é bom ou mal, ele mostra uma humildade junto de uma maturidade reflexiva gigantesca, porque ele reconhece que ele não tem todas as respostas, então ele não pode julgar as coisas pelo que elas aparentam ser. Uma atitude que, por si só, bate de frente com a postura do Lucius, né, que ele teve aí esse tempo todo, porque ele mesmo assume que
que o Asta, por ser como é, sem mana, é o defeito do mundo e precisa ser eliminado. Ou seja, ele assume que o ponto de vista dele é o certo, então ele tá julgando ali uma situação pela aparência e passa a agir de acordo com isso, tá ressaltando ainda mais toda a arrogância e o narcisismo que ele tem e que eu venho falando aqui, ó, há vários vídeos. E a maior pedrada de todas é que essa frase do Asta não nega a possibilidade de um mundo perfeito, mas traz à tona a possibilidade da visão do Lucius estar errada, né? Como o nosso piá, anão bombado, cresceu, gente, meu Deus do céu, assim, é muita evolução, uma construção, assim, maravilhosa. Ele usa o exemplo pessoal que ele tem, o da irmã Lily, para poder confrontar o Lucius, e isso vai expor a desconexão entre a visão utópica que o Lucius tem e a realidade dos indivíduos afetados pela ação dele, ou pelas ações dele, né? Ou seja, se tudo isso é tão bom, se tudo isso é ser perfeito, por que eles se arrependem tanto e sofrem tanto pelo que eles fizeram enquanto estavam lá como paladinos depois de terem voltado ao normal? Todo esse discurso aqui do Asta é carregado de muita emoção, né? Nem tinha como ser diferente, mas ele expõe de uma forma muito assertiva a contradição na lógica do Lucius. Um mundo justo não deveria causar dor, nem arrependimento, nem sofrimento, e não é isso que rola na prática. Só que, mais uma vez, o Lucius usa todas as ferramentas de manipulação emocional, tá, que ele tem para poder tentar afetar o Asta, apelando para uma transferência de culpa. Tá? O sofrimento não é causado por ele, Lucius, é causado pelo Asta, que não deixa as pessoas no estado em que o Lúcio transformou, deixou elas ali, né? Transformar elas em paladino é um ato de amor, retirar elas desse estado de sofrimento, tá? E logo a culpa é do Asta se ele tá removendo isso delas. Essa é uma das táticas mais manjadas aí dos narcisistas e eles usam isso justamente para atacar a vulnerabilidade emocional, a dúvida e o sofrimento das pessoas para tirar a responsabilidade dos seus atos de si próprios e colocar ali no outro, tá? Como é o caso do que o Lucius faz com a Asta aqui, como ele já fez anteriormente. E é interessante que, mais uma vez, o Lucius coloca o Asta como uma anomalia, algo que não deveria existir, porque a presença do Asta atrapalha a ordem ideal que o Lucius quer, justamente pelo Asta ser quem é. O Lucius não consegue enxergar nenhuma linha do tempo futura, de nada que esteja relacionado diretamente com o Asta. Da mesma forma que ele também não tem como transformar o Asta em paladino, ou seja, o Asta é o único que ele não pode controlar como uma marionete e tudo o que não pode ser totalmente controlado por ele precisa ser eliminado. Bem típico de um ditador, né? O fato dele dizer que as pessoas sofrem ao se relacionarem com o Asta é uma tentativa de justificar suas ações, sugerindo que o Asta é o causador do sofrimento delas, e não ele, tentando reforçar uma culpa no Asta, atacando a maior fraqueza dele, que é o desejo de ajudar e de proteger as pessoas, para vocês verem como o Lucius é baixo, ele é mesquinho, ele é nojento, ele é podre, e ele faz tudo isso para poder desafiar a identidade de herói do Asta, tentando desestabilizar ele e o pior de tudo, tentando fazer parecer que as atitudes dele têm uma razão nobre, dele do Lucius, né? Quando na verdade são puras manipulações. Apesar de eu ter ficado com muito ódio do Lucius nesse capítulo, esse diálogo vem para trazer mais profundidade pro personagem, tá? Expondo a complexidade dele enquanto vilão, que não se vê como uma pessoa má, mas sim como alguém que tá tentando corrigir o mundo para poder acabar com a maldade desse mundo, que reforça o arquétipo de tirano idealista que ele representa aqui dentro de Black Clover, né? Que acredita estar aí agindo por um bem maior, mas que tem uma visão de mundo completamente deturpada. A gente viu isso com o Madara, por exemplo. Nesse momento que o Lucius está respondendo o Asta, o Yuno entra para poder fechar o lacre, tá? Para dar o fecho final ali no bonitão, e aí de forma esplendorosa, eu diria, né? Porque o Asta tava muito emotivo, o Yuno não. Ele já vem com essa personalidade mais fria, mais retraída dele, né? Mas ele vem com uma pedrada de gelo para cima do Lucius para poder falar ali diretamente, de forma bem incisiva, e que entra como um contraponto crítico na narrativa, porque ele já começa desmascarando a pretensão do Lucius de ser uma figura divina. E como é que ele faz isso? Gente, ridicularizando a noção de que o Lucius age em prol da paz ou do bem-estar da humanidade, tá? Que essa pseudo-divindade que ele acha que ele é só uma fachada, tá? Escancarando ali que o Lucius não tem uma moralidade superior à das outras pessoas para poder ser um precursor de um mundo perfeito, mas o que ele tem é uma visão egoísta que é mascarada por palavras grandiosas e tal. Fora que o Yuno expõe também o egocentrismo do Lucius, desmontando a aura de invencibilidade, de superioridade do cara e reduzindo ele a um humano comum
não, que é guiado pelos próprios caprichos e desejos ali de controle, quase como uma criança que ainda não tem maturidade para receber um não. Ele vai concluir esse lacre aí, chamando o Lúcio de hipócrita, tá? Que serve como uma acusação de que o Lúcio prega a paz, mas age de forma que só traz sofrimento e destruição. E é também uma declaração de indignação, mostrando que ele não só rejeita os ideais do Lúcio, mas também despreza profundamente a sua incoerência moral, e é uma fala que vem como um golpe verbal para expor a verdadeira natureza do Lúcio. Um homem egoísta, controlador, que tenta mascarar suas fraquezas com discursos grandiosos, e assim, absolute cinema, meus amigos, porque o Yuno aqui foi demais. Fora que todo esse discurso do Yuno também é um ataque contra o Lúcio e uma defesa em relação ao Asta, já que o Asta era até então quem estava sendo massacrado ali pelo discurso, do Lúcio no caso, né? E é óbvio que o Yuno, com toda a história de vida que ele tem ao lado do Asta, ia se indignar vendo o melhor amigo dele sendo chamado de erro do mundo, que precisa ser eliminado, até porque a gente precisa lembrar que o Yuno acabou de descobrir que o Asta tá vivo, ele nem teve tempo de digerir essa informação ainda. Então ele ainda tá processando o luto dentro dele, e ele ficou bem abalado, viu, na época que ele achava que o Asta tava morto. Então, com toda a carga emocional que ele passou por causa da pseudo-morte do Asta, causada pelo Lúcio, é mais do que normal que ele venha em defesa não só do mundo, né, das pessoas, mas principalmente do Asta, através das falas dele expondo o Lúcio dessa forma. Mas aí, gente, é aí que o bicho pega, porque agora o Lúcio desistiu de ficar de papinho, tá? Porque pela primeira vez em muito tempo a gente tem um vislumbre de quem? Tríade, gente. Dante, Zenon e Vânica ali no momento em que o Lúcio vai se transformar na sua forma suprema, deixando bem claro que ele depende do poder dos três irmãos para conseguir atingir a sua forma superior. Então, sem usar os irmãos dessa forma, ele não teria o poder que ele tem, o que deixa explícito que essa força toda que ele demonstra ter não é toda proveniente nele mesmo, dele mesmo, assim, sabe? E aí fica fácil ser o bichão, né? Só que eu não sei se só eu fiz essa ligação, mas parece que os três estavam ali com as caixas das armaduras dos Cavaleiros do Zodíaco, sei lá, não tem nada a ver com nada aqui, mas me lembrou muito, eu só queria comentar, na real, essas três coisas que parecem caixas das armaduras dos Cavaleiros são só os grimórios deles. Mas assim, eu preciso falar alguma coisa? Não preciso, né? Eles estão ali. Só que, apesar deles três estarem sendo usados pelos Lúcios, né, eles estão nitidamente vivos. Por quê? A gente vê ali os batimentos cardíacos que remetem a eles, e isso indica a volta dos três, e que tá mais perto do que nunca, tá? E eu sempre achei que eles iriam voltar em algum momento, o que vai ser bem complicado a hora que acontecer. Só que tem uma coisa, tá? A gente tem 4 batidas de coração, mas como seus irmãos são só 3? Gente, eu acho que isso confirma que o coração do Lúcio não tá no Lúcio. Provavelmente porque ele comeu lá o coração do Lucifero, então a única forma de matar ele agora também seja através do coração. E aí o que que ele fez? Tirou o coração verdadeiro dele, botou numa caixinha guardadinha lá dentro da geladeira e tá ali vivo com um coração fake ou algo do tipo, alguma macumba lá que ele tenha feito, mas isso ficou muito explícito, tá? Enfim, o Lúcio levanta agora com uma transformação diferente da anterior que ele tinha, tá? Com 2 asas a mais do que no capítulo 334, que foi a última vez que ele apareceu assim, o corpo principal, tá indicando que junto com a transformação do mundo, ele também tá evoluindo. Então, provavelmente, ele vai chegar num patamar divino, já que ele acabou de ultrapassar o estágio serafim, que seria ali o anjo mais próximo de Deus. Então, ele levanta mostrando o impacto do seu poder, né? Realmente, dessa vez, foi algo muito maior do que das outras. Ele já lança uma baforada ali em cima do Asta e do Yuno, tá? E o mangá termina com os dois afirmando que vão destruir esse mundo que o Lúcio quer criar junto com ele. E é bem interessante aqui que, na verdade, eles não usam a expressão derrotar, destruir, foi o que eu usei. Eles falam, vão matar o Lúcio, o que é um pouco incomum nos shonens. Geralmente os personagens não declaram que vão matar o inimigo, assim, explicitamente, tá? Eles dizem que vão derrotar, mas eu achei isso aqui muito bom, porque traz um tom mais adulto pra narrativa, sabe? Porque na vida real, se rolasse tudo isso mesmo, a gente ia tentar matar o inimigo, a gente não ia ter discurso no jutsu pra fazer ele se arrepender, não. A solução é enterrar o desgraçado a 50 palmos embaixo da terra e deixar ele ali
derreter, se decompondo inteirinho lá embaixo. Agora, tem uma coisa, o Neverland ainda estava ativado. O Yuno comeu o bolinho da Charme para poder recuperar a mana dele ali e ele vai ser essencial para conseguir equilibrar as coisas nessa batalha. Se o Asta conseguisse compartilhar a antimagia dele com o Yuno igual ele fez com os outros, seria bem interessante ver como que essa troca ia favorecer eles em batalha, né? O Asta sendo bufado ali pelo Neverland, enquanto o Yuno pela antimagia. Mas eu não acho que vai rolar, porque teria que ter todo um conceito explicado pro Yuno, e no calor ali da batalha me parece um pouco improvável, mas vamos ver, pode ser que o Tabata dê um jeito. E outra, a árvore do Lucius, aquela que ele tava cultivando, gente, sabe? Ela parece estar bem maior aqui, hein? Então isso aí significa o quê? O plano dele tá avançando. Então o Asta e o Yuno tem pouco tempo para poder resolver a parada toda antes que não dê mais tempo. Bom, gente, o próximo capítulo vai ter a batalha em si, então por enquanto é isso, tá? Eu já tô no preparo do vídeo aqui para vocês, não se preocupem, eu sei que demorou um pouquinho para sair, tava meio enrolada aqui com as minhas coisas, vocês sabem que eu sou enrolada, mas enfim, gente, a gente se vê aí nos próximos dias, tá bom? Eu também postei aqui o último vídeo sobre animes bons que vão ser lançados esse ano, então depois dá uma olhadinha lá, beleza? Beijos! Tchau!